agora, boa noite, e o que a gente fez de diferente da semana passada para cá? A partir dessa semana, eu estou gravando, como gravava já antes, só que em vez de compartilhar com vocês um link do Drive, do Instituto, eu estou postando isso no canal do YouTube, aí eu abaixo, eu gero lá o link e mando para vocês o link e ainda posto no Moodle o link das aulas. Então, se alguém perder alguma coisa, vai estar tanto no e-mail quanto no Moodle os links. Amanhã de manhã eu prometo a vocês que já estou mandando, tá? Eu vou compartilhar com vocês o plano de ensino de... Vamos ver se é esse. É esse aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Opa, não entendi mais. Estão conseguindo enxergar, queridos? Alguém tentando entrar. Consegue enxergar o plano? Sim? Ou não? Sim. Tá, joia. Bom, nessa semana para a próxima, eu vou enviar alguns artigos para vocês sobre políticas públicas e vou enviar esse vídeo da Finlândia. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas é interessante. Por que é importante? Quando eu falo artigos, por favor, é artigo de jornal, tá? Para que vocês comecem a desenvolver o senso crítico de vocês em relação à política pública, porque ela envolve diretamente a capacidade das empresas de vocês ganharem dinheiro, a capacidade de nós inovarmos, de investirmos em pesquisa, de nossos filhos terem educação, de nós termos saúde, de nós termos moradia. E se a gente não desenvolver o conhecimento sobre como elas são e as sacanagens que tem por trás disso, a gente vai continuar sendo um cidadão passivo e vão continuar roubando e sacaneando a gente do jeito que tem feito, tá? Então, prometo a vocês que amanhã de manhã eu já mando junto com o link e aí vamos tocar a ficha, tá bom? A aula hoje vai ser curtinha, vai ser bem tranquila. São poucos slides e eu não vou massificar vocês. Eu deixei os meus slides um pouco mais longos sobre políticas públicas com a intenção de ajudar aqueles que quiserem estudar para algum concurso, de poderem ter o material já bem mastigadinho. Mas vocês vão ver que eu não vou, nem tenho saco de ficar lendo nada, na verdade. Eu já tenho essa matéria muito na minha cabeça. Deixa eu ver se alguém está tentando entrar. Vamos lá interromper o compartilhamento daquilo. E vamos agora botar isto. Legal. Quando aparecer para vocês, vocês me avisem, por favor. Apareceu. Maravilha. Bom, eu estou repetindo o slide da semana passada e, de um modo geral, é só para vocês fixarem na cabeça o que é o tal do Estado. Quando se fala muito em Estado, o Estado, não se fala em Estado do Rio Grande do Sul, se fala o Estado enquanto uma associação de pessoas que se reúne para criar uma organização política. Por que essa organização política é necessária? Porque se a gente não tiver uma organização política, nós vamos ter um verdadeiro confronto, até luta armada, porque não há um respeito dos meus limites. Então, se vocês olharem algumas coisas em termos de televisão, de jornal, vocês vão ver que não são raros os casos em que irmãos matam irmãos. Não precisa ir muito longe, você tem países que são divididos aí como Coreia do Sul e Coreia do Norte, ou muitos países da África e da Arábia que se tem sunitas, muçulmanos, meu Deus, agora me escapam os outros nomes, que são tribos, cada um com estado próprio, com cultura própria, com valores próprios, ainda que sejam pertencentes ao mesmo país. Quando isso ocorre, você não tem um Estado, você não tem uma associação que te represente, você não tem um poder que represente a sociedade e é legitimado para essa sociedade. E é claro que isso só funciona quando aquele Estado é colocado de forma democrática. Ele existe ali porque as pessoas entenderam que era a melhor forma de convivência coletiva. Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade o mundo mudou quando houve, todo mundo fala Revolução Industrial, mas na verdade o mundo mudou quando ocorreu a Revolução Agrícola. Tem alguém querendo entrar. Vamos lá de novo. O que significa Revolução Agrícola? O homem aprendeu a arar, e no momento que ele aprendeu a arar e a cultivar a terra, ele não precisou mais ficar mudando de lugar,
porque antes os povos todos eram nômades. Para quem gosta de filme de Bang Bang, ou gostava, era muito comum ver as tribos indígenas saindo com todos os seus mequetrefes, cavalos, barracas, velhos, crianças e tal. E as populações, inclusive, eram pequenas, porque como era muito difícil fazer mudança e não tinha comida para todo mundo, você tinha poucos filhos. Ter filhos não era um bom negócio, porque você ia aumentar a população. À medida que o homem aprendeu a se fixar na terra, eu gerei mais comida. No momento que eu gerei mais comida e acabei com aquele monte de viagens, eu passei a ter mais filhos, e tendo mais gente, eu precisei começar a criar regras. Então, eu precisava criar um Estado que fosse o nosso representante empossado e legitimado por nós, para que, através de uma dominação, que podia ser através da coerção ou através do diálogo político, você conseguisse fazer com que as coisas andassem sem haver briga, né? A ideia era a ideia de bem-estar para todos e que as pessoas pudessem alcançar os seus sonhos, os seus desejos. Deixa eu botar alguém para entrar aqui. Vamos lá, de novo. Bom, não por acaso as primeiras administrações do Estado tinham um caráter militar e fiscal, ou seja, eu estava ali para proteger, mas ao mesmo tempo eu precisava ser sustentado. À medida que esse modelo... meu Deus! À medida que esse modelo foi se tornando pouco salutar para as comunidades, alguns ficando muito ricos e outros mantendo o seu grau de pobreza, se passou a se entender a necessidade de um Estado liberal, principalmente porque a burguesia queria trabalhar e não pagar tanto imposto. Então, para vocês... puxa, toda vez que eu começo, eu tenho que parar para abrir para alguém. Só um instante. Pessoal, vamos sempre tentar chegar no horário, tá? Para não ficar nesse entra fora do horário, que é um saco. Nós só temos 1 hora. Se vocês perdem 10 minutos de aula, vocês já perdem muita coisa. Faz que nem eu, bota o despertador. E esse Estado liberal, que é o Estado liberal, que é o que é defendido pelo Guedes, aí o homem sem sapato que eu mostrei na aula anterior. O Estado liberal é o mercado se organiza e se controla, o Estado não intervém. Qual é o problema disso? O problema disso é que quem não tem poder, ou seja, o pessoal cuja desigualdade faz com que eles fiquem um povo mais submisso, e isso é 80% da nossa população, eles não podem gritar pelos seus direitos. E aí uma camada da população fica muito bem, obrigado, e ao restante da camada fica o que sobra. E desse Estado liberal, o mundo, a partir da década de 80, nós ainda estamos tentando entrar lá e estamos longe, passou a buscar o estado do bem-estar social, onde você se preocupa com todos os cidadãos de uma forma geral, e aí o Estado deixa o mercado trabalhar, mas se preocupando com as falhas de mercado. O que são as falhas de mercado? Eu não atender uma determinada camada da população, porque aquilo não vai me gerar lucro. Se não vai me gerar lucro, eu não vou atender. Tá? E é nesse ponto que o Estado é importante. Então, quando se fala muito em privatização, isso é típico de Estado liberal. Quando você privatiza tudo, eu não vou, e vocês não seriam diferentes, nem eu, prestar um serviço que eu não vou ser remunerado por aquilo, eu quero lucro, né? Se eu investir, eu quero lucro. E as empresas não vão investir em determinadas parcelas da sociedade, porque ou você vai ter dificuldade de receber, ou porque você simplesmente não vai receber. Nessa hora, o Estado tem que entrar e bancar as despesas desse grupo de pessoas que ainda estão, em termos de econômicos, abaixo dos demais. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a ocasião de viajar pelo país. A região norte do país é outro país. Se vocês forem a Acre, se vocês forem a Rondônia, Roraima, é outro país. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com sul e sudeste. O nordeste é muito superior ao norte, o centro-oeste está ficando mais rico que o nordeste, mas o sul e o sudeste, principalmente o sudeste, são os que levam mais vantagem em termos de distribuição de riqueza. Então você tem um restante da população que não tem acesso à água, não tem acesso à luz, tem acesso à internet, uma série de outras benesses, que dirá ao hospital. Né? Então a ideia do Estado de bem-estar social é um bem-estar comum. Né?
Bom, e para poder existir o Estado, eu precisava fazer com que existisse a administração pública, que é a forma do Estado agir. Através da administração pública, eu administro os bens e os serviços que eu vou oferecer à população e não faço distinção a quem eu for fazer. Eu vou fazer para toda a sociedade. É o caso, por exemplo, do SUS. O SUS ele é aberto a 100% da sociedade. Ele nem sempre foi assim. Até 88, só quem contribuía para o sistema, para o INSS, é que podia ter acesso à saúde. Depois da Constituição de 88, ele passou a ser universal. Então, eu posso ser milionário, eu posso ser muito pobre, que eu vou cair lá no SUS. Se eu for marciano e cair aqui no Brasil, em qualquer lugar, eu vou ser atendido no SUS sem custo. Se eu for marciano e cair nos Estados Unidos ou em Paris, eu vou ter que pagar pelas minhas despesas. É assim que funciona lá e é assim que funciona aqui. A administração, então, surge como um instrumento de eu poder dominar e controlar todos os grupos sociais que me dão apoio. Por que é preciso esse controle? Para evitar que um grupo se sobreponha a outro, porque são mais poderosos. Eu preciso controlar essa relação e oferecer soluções para os problemas sociais de uma parcela expressiva da população, que se traduzem em problemas com saúde, problemas com educação, problemas com meio ambiente, obras públicas de saneamento, moradia, o próprio planejamento, o que eu vou incentivar para plantar, o que eu vou incentivar em termos de construção, onde eu vou dizer que tem que ter uma usina hidrelétrica e aí por diante. E aí, para poder funcionar, a administração pública precisa de uma dupla exigência de legitimidade, a formal e a material. A formal é que os nossos valores vão dizer que vocês que aí estão sendo agentes da administração pública estão aí porque nós democraticamente dissemos que vocês estão. Quer dizer, vocês não me foram impostos, nós os escolhemos. E a material é porque eu só sou legítimo enquanto Estado, enquanto administração pública, se eu produzir aqueles bens e serviços que vão ser valorizados pela sociedade, principalmente para aquela parcela da sociedade mais desassistida. Há um conflito nisso? Sim, a gente vai saber nisso quando a gente falar mais de políticas públicas, tá? Eu lá adiante falo. Deixa eu só tomar um golinho d'água, que eu estou ficando seco. Se diz de uma forma bem resumida que as políticas públicas nada mais são do que o Estado em ação. É através dessas políticas públicas que eu executo os meus projetos. E não é simples fazer política pública. Nem é simples replicar a política pública. O que eu quero dizer com isso? Que vocês vão ver um vídeo da Finlândia sobre educação, que é a política pública lá na Finlândia, e nem tudo que está feito lá dá para ser replicado aqui. Nem tudo que é feito no Japão dá para ser replicado aqui, nem tudo que é feito na Coreia do Sul, que é outro país que vive sendo citado como exemplo, não dá para ser feito aqui. São estruturas diferentes, são tamanhos diferentes, são origens coloniais diferentes. Tudo isso vai impactando na política pública. Mas é através dela que eu consigo atender a sociedade civil. Bom, a política pública, então, de forma resumida, serve para atender demandas sociais. Como eu tenho recursos escassos, eu tenho que planejar direitinho de que forma eu vou otimizar esses recursos para eu dar o maior retorno, a maior rentabilidade social possível. Essa é a grande sacada. Eficiência em administração pública, nós vamos falar sobre eficiência muitas vezes, não é igual a eficiência de empresa privada. Eficiência em empresa privada é fazer com menos recursos possível, o máximo possível. Em política, em administração pública e gestão pública, eficiência significa fazer o máximo que eu puder para dar a maior rentabilidade social possível, ou seja, atingir o maior número de pessoas que mais precisam, não as que não precisam, mas as que mais precisam. E aonde que estão essas políticas públicas? Foi a Constituição que inventou? Não, a Constituição não tem nenhuma política pública dentro dela, mas ela diz que os direitos da sociedade, a Constituição de 88, vão acontecer no momento que eu criar políticas públicas. Então, direito à educação e direito à saúde estão lá descritos, mas não diz como fazer. Aí cabe ao Estado e à administração pública criar essas políticas públicas.
Tranquilos? Muito confuso ou entenderam? Tudo bem? Tudo bem. Tá. As políticas públicas não podem ser feitas a banzé, não pode ser feita sem planejamento. Tá? Existe uma série de normas jurídicas. Amanhã, inclusive, eu vou começar um curso sobre políticas públicas em relação ao agronegócio. Né? Que tipo de política pública você pode fazer para poder ajudar o agronegócio? Por que eu estou fazendo esse curso? Porque a gente está numa empresa, é ótimo, a gente criou um projeto chamado IFRS Reage. Ele está ligado a um outro projeto anterior, de um outro campus, chamado IFRS Contribui. O que a gente faz? A gente ajuda pequenas empresas, ajuda profissionais autônomos e a pequenas cooperativas. E uma pequena cooperativa que nós vamos ajudar é justamente a agricultura familiar. E eu preciso estudar, porque em breve nós vamos ajudar essa cooperativa de agricultura familiar, e eu quero ver que políticas públicas a gente pode alcançar para fazer projeto, para conseguir dinheiro para levantar aquela turma lá. É uma cooperativa lá de Viamão. Basicamente, as políticas públicas podem ser pensadas até como função da produção. Eu coloquei isso pensando no pessoal da logística e da automação. Você precisa ter recursos para obter bens e serviços que vão acabar gerando resultados, os outputs, que sejam capazes de produzir um impacto social, os outcomes, os resultados. Tá? Então, se a gente não tiver grana, a gente não faz nada. Só com boa vontade você não consegue atender. Você tem que ter criatividade para tornar aquele recurso pequeno algo que gere grandes benefícios. E mais importante, não existe um modelo de política pública ideal correta. Elas são respostas, quando eu digo respostas contingentes, ou seja, de acordo com uma determinada situação, eu tenho que propor uma determinada política pública. Uma política pública feita no Nordeste não necessariamente servirá no Sul. Uma política feita lá na Amazônia não necessariamente poderá ser encaixada no Sudeste. Mais importante ainda, uma política pública feita no Rio Grande do Sul nos anos 2000 não necessariamente servirá para o mesmo Rio Grande do Sul em 2020. Elas são contingenciais, como o mundo muda e a vida muda e as pessoas mudam, eu tenho que criar políticas públicas distintas. Vou dar um exemplo. Meu Deus do céu, há mais ou menos 5 anos, a nossa média de nascimentos era de 2,7 por mulher. Nasciam 2,7 crianças. De uns anos para cá, isso foi muito rápido, passei a nascer 1,8. O que significa 1,8? Nasce menos de 2 crianças por mulher. Isso significa que em pouquíssimo tempo a população brasileira deixou de ser uma população que nascia muita gente e era uma pirâmide que era muito jovem e pouco idoso. À medida que está nascendo menos gente, não está se conseguindo repor o número de pessoas que estão morrendo. Ou seja, para poder repor, precisaria nascer mais de 2 por mulher, para repor o número de pessoas que morrem. Se nós não estamos repondo, é sinal que essa pirâmide vai ficar invertida. Vai ter pouco jovem e muito idoso. Então, políticas públicas de criação de creches que tinham lá atrás são importantes, mas elas hoje têm que se diminuir o dinheiro que se manda para elas, porque cada vez menos nascem crianças. E temos que pensar em políticas públicas para os idosos, porque a gente tem que pensar que essas pessoas vão ter uma redução da sua renda após aposentados, vão precisar de assistência e de uma série de profissionais que lhes deem apoio, geriatras, assistentes sociais, enfermeiras, para que eles tenham uma velhice com dignidade no nosso país. Então, tudo muda e a gente tem que estar atento ao que muda, tá? A Derane é uma mulher, tá? Essa mulher é brilhante, tem trabalhos dela na internet, quem tiver mais interesse sobre o assunto, ela escreve muito bem. Como a gente faz para criar políticas públicas? Bom, primeiro, ela deve ser avaliada todo o tempo. Eu tenho que avaliá-la antes de implantá-la, depois que eu a implanto, durante a implantação e depois que eu a implanto. Se eu não fizer este olhar, pode ser que no final das contas eu não atinja aquilo que eu desejo, porque as coisas vão mudando o tempo todo. Como as coisas mudam o tempo todo, às vezes eu tenho que fazer adaptações naquela política pública,
sob pena de eu ter jogado um recurso público fora. Um exemplo disso é um projeto que foi lançado há mais ou menos uns 15 dias atrás pela... é o atual vice-presidente, meu Deus do céu. Como é que é o nome desse homem que agora me escapa? Bom, o vice-presidente da República, que foi encarregado de ser uma comissão... Mourão, obrigado. Foi encarregado de criar uma comissão de proteger a Amazônia e o Pantanal. A ideia deles é construir um satélite para poder fazer as imagens lá de cima. Bom, isso parece ser uma boa ideia, mas não é, tá? Por quê? Porque já existem satélites com qualidade superior hoje, e tanto no Brasil quanto na NASA, que a gente pode ter acesso pagando aluguel, que vão dar imagens mais interessantes. Bom, nós temos dinheiro para fazer esse satélite? Não, nós não temos, vai sair de algum lugar. Então, o dinheiro que ia ser usado para combater incêndio na Amazônia é o dinheiro que eles vão tirar para poder construir o satélite, que não vai servir para nada. Quer dizer, então, que nós vamos gastar 570 milhões para nada? Mas por que vão fazer? Porque dá muito mais ibope para você construir um satélite, e pode roubar muito mais se você construir um satélite, do que fazendo o combate permanente a incêndio, criando equipes para isso lá fora, tá? Então é por isso que nós temos uma fumaceira danada, até Santa Catarina, ainda não chegou no Rio Grande do Sul. Aliás, já chegou no interior do Rio Grande do Sul, perdão, falei bobagem. Mas aqui na região metropolitana não chegou a fumaça que veio das queimadas do Pantanal. Na época que eu voava, pessoal, não raro, já existiam as queimadas, eu não conseguia pousar em alguns aeroportos lá do norte, porque não tinha visibilidade. E lá no alto, a gente voava a 10 mil metros, a gente via os cotocos queimando até a altura do avião. Eles voam, eles explodem e voam. Era uma coisa inacreditável. É uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Bom, tipos de políticas públicas. E aqui prestem atenção, porque isso impacta direto na vida de vocês. A política pública, existem vários autores diferentes, eu peguei 4 diferentes, aqui estão 13, mas são 4 diferentes, que tratam a política pública dessas 4 maneiras aqui, eu acho que é a maneira mais conhecida. A política pública distributiva, o que é isso? Quando eu distribuo determinados serviços a apenas uma determinada parcela da população. Então eu dou exemplo para vocês aqui. Direcionamento de direito público para áreas que sofrem como enchentes. Na educação seriam as cotas, as isenções tributárias de Zona Franca de Manaus, que aliás são um absurdo, elas deveriam ser interrompidas há muito tempo, porque elas foram feitas há 30 anos atrás, com o intuito de aumentar o emprego. E já se provou que essas isenções tributárias não aumentaram nada em termos de emprego, ao contrário, tem um monte de robô trabalhando, e elas deixam de ser um dinheiro importante para ser distribuído da forma correta a quem de fato precisa. Elas estão indo bem para o bolso dos empresários lá locais. Então, essa é um tipo de política. Política pública redistributiva. Eu redistribuo, já diz o nome, bens e serviços para uma parcela da população, retirando do orçamento de todos. Ou seja, tem um grande orçamento que, em vez de distribuir para todos, eu tiro para um pedaço. Um exemplo disso é o sistema previdenciário, né? É um bojo grande de dinheiro que você dá, inclusive, a aposentadoria para quem nunca contribui para o sistema, que é o caso do BPC, por exemplo. Na educação, política de financiamento educacional, onde todos os municípios colocam dinheiro, mas esse dinheiro é repartido conforme o número de matrículas, e não de acordo com a contribuição de cada um. Ou seja, para que foi feito isso? Quanto mais eu conseguir jovens se matriculando na escola, crianças se matriculando na escola, mais eu tendo a receber dinheiro, tá? E o Bolsa Família é outro exemplo de política pública redistributiva. Você tira de um bolo grande para dar para uma parcela da população. Hoje ainda há uma briga, por causa da pandemia, de se saber qual é o tamanho. Não se sabe se são 38 milhões de pessoas, se são 65 milhões de pessoas que precisam estar nesse bolo. Pessoalmente, acho que são 80 milhões de pessoas por causa da pandemia. Mas isso é uma outra briga. As políticas públicas regulatórias. Elas estabelecem padrões de comportamento e elas acabam virando leis. Por exemplo, um exemplo muito comum disso são os regulamentos de trânsito. Não sei se vocês sabem, mas o Congresso votou esta tarde, em torno de 18 horas, por pressão dos caminhoneiros em cima do senhor presidente da República,
o aumento dos pontos para 40 pontos e a carteira sendo validada por 10 anos, ou seja, o teste a cada 10 anos. Então, só falta ele sancionar, e isso é uma mudança numa política pública regulatória. Outra política pública é a LDB, que é a que nos rege, né? É a que determina como nós devemos ter as nossas aulas, qual é a carga horária e tudo mais. E, finalmente, a política pública constitutiva, que é um nome difícil, que nada mais é do que vem de constituinte, que são as regras do jogo, né? Elas dizem como, por quem e quando as políticas públicas podem ser criadas. Elas determinam como a gente deve fazer. A distribuição de responsabilidades entre município, estado e governo. Por exemplo, o ensino fundamental é obrigação do município. Ensino médio é obrigação do estado. Do governo federal cuida da educação superior. Qual é o grande problema disso? Esses três entes, o município, o estado e o federal, não se falam. Então, hoje você tem, por favor, eu já vou me adiantar, eu não sou contra o sistema de cotas, eu sou a favor. Só que a cota existe para poder aumentar o número de vagas de uma parcela da população que não teve acesso a uma educação de qualidade. O que seria o adequado? Que nós, enquanto nação, investíssemos maciçamente em educação básica, com qualidade na escola, para que essas pessoas que, quando saíssem do ensino básico, do ensino fundamental, fossem para o ensino médio com melhor qualidade. Isso forçosamente ia fazer com que as escolas do ensino médio também se tornassem melhores, porque os alunos iam ser muito bons. E aí você teria alunos melhores na universidade. O que você fez? Você abaixou a qualidade de todos os níveis porque você foi incompetente para levantar o nível da onde você mais precisa, que é o ensino fundamental. E digo mais, países europeus, é muito comum, e nos Estados Unidos não é diferente, as pessoas não querem ir para a universidade. Elas querem ter uma profissão de técnico, porque elas querem ir logo para o mercado de trabalho, elas precisam sustentar suas famílias. E se eu tivesse um ensino fundamental de qualidade e um ensino médio de qualidade, junto com o ensino técnico de qualidade, essas pessoas poderiam ir para o mercado de trabalho e, no momento que conseguisse fazer uma renda adequada, até poderiam reingressar numa universidade, mas elas não deixariam, não abandonariam tudo, que é o que acontece hoje. A gente tem 25% da nossa população na idade de estudo, abandonando o estudo porque tem que trabalhar. É muito, muito triste. Isso leva 30 anos para mudar, tá? Se você começa hoje, daqui a 30 anos você tem os efeitos de uma educação de qualidade. E a gente nunca começa, a gente está sempre a começar. Rapaz, estou ficando seco. Como é que funciona essa história de política pública? Bom, aí vem a história do poder. Quanto mais poder tiver um determinado grupo, maior a tentativa de eu querer fazer com que a política pública me atenda. E é extremamente importante que aqueles grupos mais desassistidos estejam representados por alguma força que possa brigar por eles. Então, geralmente os mais humildes, quem briga por eles são as ONGs, as organizações não governamentais, porque elas têm na sua composição pessoas que pertencem às classes mais altas e que entendem que nós não podemos ser uma sociedade com tanta desigualdade, alguns tendo tanto e outros tão pouco. Gente, assim, oficial isso, 2% da população brasileira tem o mesmo tanto de dinheiro que 80% da população brasileira. Não dá? Não tem condição de ser assim. Nós temos nível de diferença de mais de 600% entre um salário e outro dentro de uma organização. O normal lá na Europa é de 140% entre a alta gestão e os demais níveis hierárquicos. É muita diferença. Por mais preparo que tenha aquele alto gestor, não justifica ter esse desnível de renda como nós temos aqui. Está anunciado hoje no jornal também um almirante da Marinha, se aposentou e ele ganhou de bandeja, além da aposentadoria de R$38 mil líquidos, mais R$670 mil de licença-prêmio não tirada. Isso é um absurdo. Não é justo. Bom, eu vim falando sobre política pública e aí vem a pergunta, será que política pública não faz diferença na sua vida? Sabe o que os outros países pensam da gente? Eu vou mandar esse vídeo aqui para vocês também, é muito legal, é uma propaganda de uma rede chamada Kentucky Fried Chicken, que
trabalha com frango frito, uma lanchonete de fast food, mas com frango frito. E aí eles fizeram uma paródia com o Neymar naquele Cai-Cai, e aí não bastasse isso, tempos depois veio este aqui, ó. O pessoal da Irlanda, dos bombeiros de Dublin, eles fizeram uma propaganda em que eles pedem para as pessoas que, caso elas peguem fogo, que elas rolem no campo como o Neymar faz. Aí mostra as várias posições do Neymar, nenhuma delas aqui é mentirosa, nenhuma delas é criada, foram todas criadas pelo Neymar. Absurdo, né? E é vergonhoso a forma como nos enxergam lá fora, como gente que enrola, né? Como gente que dá o jeitinho para poder se dar bem. É muito triste. Aí eu tenho a fonte, tá? Para se alguém duvidar, tá aí no Estadão, dia 31 de outubro de 2018. A origem do jeitinho brasileiro eu também vou mandar para vocês. Esse vídeo é muito ruim, tá? É uma propaganda de cigarro chamado Vila Rica. O Gerson é um jogador da seleção brasileira, em que ele fala, pergunta para ele por que ele fumava Vila Rica. E ele termina dizendo que o cigarro era bom, que não sei o quê, porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Então a chamada lei de Gerson veio disto. O brasileiro tem a mania de sempre querer levar vantagem em tudo, o que é muito triste, porque quando a gente leva vantagem em tudo, alguém está levando desvantagem. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Um aluno que cola é um aluno que está passando a perna no sistema. Ah, mas, puxa, é assim, eu não tive tempo para estudar. Cara, assim, ó, você está tirando uma nota que você não deveria estar tirando. E se você não está tirando uma nota que você deveria estar tirando, você vai para o mercado dizendo que tem aquele conhecimento, mas não tem. E o mercado vai te condenar mais cedo ou mais tarde. E você vai disputar um concurso público em pé de igualdade com o outro, porque você vai decorar, ele também vai decorar, mas vai ter um diploma que você não merecia ter. Essa é outra. Eu ando com o meu carro de forma irregular, eu não faço manutenção do meu carro, mas é que eu não tenho dinheiro, mas eu quero ter carro. Ora, se eu não posso ter carro, porque eu não consigo fazer manutenção, eu não posso ter carro, porque senão eu vou causar um acidente e vou matar alguém, mas a gente dá um jeitinho. Alguém que é amigo de alguém que passa na fila das cirurgias, e nós temos exemplos disso na minha terra, Rio de Janeiro, aos montes. Aqui em Voti, do ladinho, a secretária de saúde de Voti vendia lugar para tratamento oncológico para pacientes de outros municípios. Ela conseguia, através de outros municípios, passar na frente alguns candidatos, alguns eleitores dela, do município de Voti, para fazer tratamento oncológico. Isso é desrespeitoso. A gente sempre dá um jeitinho. E a gente diz assim, eu também não concordo, também acho absurdo, mas quando isso é para mim ou para algum familiar meu, eu não acho ruim. Afinal de contas, ele trabalhou tanto, ele merece. Cargo comissionado, cabo eleitoral, desculpe se algum de vocês mas eu não tenho como ter respeito por isso, porque isso significa que a pessoa entende que ganhar 5 mil sem ter nenhuma formação é normal e eu posso ficar lá levantando bandeira com dinheiro público para um determinado candidato? Está errado. Eu trabalhei na área da saúde, pessoal, 10 anos, e o que eu mais lidei foi com cargo comissionado, e de um modo geral, todos eles só se preocupavam com o próprio umbigo. Nunca vi nenhum deles se preocupar com outra coisa que não consigo mesmo. Pessoal, eu não quero adiantar a matéria, porque essa outra aqui, ela demanda mais tempo. Então, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida que eu possa matar. Deixa eu interromper o compartilhamento para enxergar vocês aqui. Alguma dúvida disso que eu vim falando? Tudo tranquilo? Entenderam a importância de política pública na vida da gente? Pois é disso que está se tratando nos dias de hoje, tá, pessoal? Política pública para combate a incêndio. Hoje o cidadão foi na ONU e falou que está sendo uma injustiça que o mundo está fazendo com ele, porque ele é um bom governante, a Amazônia não está queimando e o Pantanal não está queimando. Poxa vida, se o Pantanal queima, além de ser uma fonte de oxigênio fantástica, como a Amazônia também tem um monte de negócios ligados à selva, à floresta, às matas naturais, que dependem que ela continue existindo, porque sem isso você não tem fonte de água. E eu quero desfazer na cabeça de vocês uma história aqui. O agronegócio, de um modo geral, não desmata. O agronegócio entra quando o pessoal que minera, que faz mineração, e o pessoal que vende árvore, entra. Eles queimam, derrubam as árvores, vendem as árvores, aí está descampado,
Aí o pessoal do agronegócio entra e aí tem as suas vaquinhas e tal, e aquele solo fica rapidamente exaurido e você tem transformações de grandes desertos aqui nesse país. É muito triste. A gente tem que repensar a nossa forma de agir com a natureza, sob pena da gente não ter nada para entregar para os nossos netos. Tá? Tranquilos? Ligeiro, tranquilo, sem estresse, tá bom? Sueli, tudo na boa? A internet está na boa? Então tá bom. Tudo tranquilo, professor. Que joia. Ano que vem eu vou trabalhar com política. Ah, é? É. Você vai ser vereadora? Não, eu vou ser assessora direta da vereadora. Viu? Mais um carro comissionado. Não, a gente já trabalha. Quer dizer, comecei essa semana a trabalhar numa ONG social. Que Então bom. agora estou fazendo trabalhos sociais. Ótimo, fico bem Eu satisfeito. adoro fazer isso. Fico bem Então satisfeito. a gente está... E uma das madrinhas da ONG se candidatou e nós estamos aí na luta. Sim, tá com a esperança de que ela ganhe. Eu espero que sim, né? Também Sim. se não ganhar, o meu trabalho social vai continuar igual. Sim. Bom, Começou tomara, essa semana e... uma pessoa correta, tomara que ela ganhe. O problema é que... Olha, Sim. chegaram para minha esposa hoje e disseram que se ela ganhasse votos, que ela ia ser assessora também. O cara assim, ó... Não, né? Não é qual é o teu projeto? O que você vai fazer de bom pela sociedade? Né? Aí a gente pode apoiar. De outra forma, não tem como apoiar. Poder pelo poder, a gente não tem como apoiar. Tu tá desligada, Sueli. Eu não te ouço. Você falou. Não, é um projeto social, né, que a gente faz. Então, Sim. ela já faz parte da ONG, da casa, que eu comecei a trabalhar essa semana. Mas já conheço a casa há 34 anos. E conheci ela lá dentro. Legal. E estamos engajados nisso agora. Tomara que dê certo, então. Bom, pessoal, sim. Uma boa noite então todos para vocês. Semana que vem a gente se vê. Amanhã eu estou mandando material, tá? Não deixe de assistir os vídeos não, e dar uma lidinha nos artigos, tá bom? Ok. Fiquem com Deus. Eu vou interromper a gravação agora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.